Gente, galera, a Daniela é essa do vestido meio cinza, meio roxo, meio azul, né, galera? Enfim, então vamos lá. Ela, né, galera, é filha de Margarida e Cristiano. As avós dela são Elisa e Samuel. Tá. Daniela já se formou na cidade para escolher a música que quer trabalhar. Ela escolheu trabalhar em educação, né, galera? Enfim, lembrando que essa daí que é a Daniela, né, galera? Enfim. E a Daniela se formou na cidade. A tia de Daniela é Margarete. E o tio dela, né, que é casado com a tia dela, Margarete, é o Martim. Então eu vou continuar. Aí também, né, enfim, Margarida e Cristiano, eles só tiveram, a única filha deles era a Daniela, né, que tinha 22 anos e tinha acabado de se formar numa universidade. Tá, e Eliseu resgatou uma moça chamada Juliana. Eliseu era o primo de Judy. Gente, calma. Eliseu, ele era o primo, né, galera, da Daniela, né, galera, enfim. E Eliseu, ele resgatou essa moça chamada Juliana, que ela é uma trabalhadora bem grande. Ela é ajudante também, né, de algumas coisas, auxiliar de algumas coisas. Toda vez que algum funcionário pedia água, ela trazia água pra a pessoa beber água. E, gente, a Juliana é essa, né, galera, enfim, desse vestido meio lilás, né, galera, meio rosa. Também toda essa saia meio lilás, meio rosa, que ela tava junto com essa blusa, né, galera, enfim. Né, enfim, ó. Essa daí do povo de trabalhador é a Juliana, né, galera, enfim. E ela tá usando vestido, tá? Eles resgatou a Juliana durante uma aventura e como eles eram amigos de infância, eles decidiram se casar. Então o casamento deles foi bem sucedido. Os pais de Eliseu eram Gabriela. Calma, espera aí. Eram Gabriela e Enzo, os pais de Eliseu. E o Eliseu, antes mesmo dele nascer, ele tinha uma prima. Ele tinha uma irmã mais velha de 19 anos chamada Helena, que infelizmente tinha falecido muito antes dele ter conhecido ela. E Juliana e Eliseu decidiram ter um filho. E eles tiveram uma filha, muito felizes. Eles colocaram o nome da filha de Bruna. Até porque agora a Gabriela estava sendo avó com seus 72 anos e o avô com 80. E Margarida, Thomas e Fábio se envolveram em um acidente de carro de passeio. Eles foram consertar o carro no local e Thomas e Fábio morreram enquanto consertavam o carro. Infelizmente. O Thomas, ele era o mais velho da família, né? Enfim. E Margarida ficou bem triste. Aí o Caio, ele com seus 18 anos, foi para a Universidade Estadual. A família tinha dinheiro armazenado, então, se eles quisessem, eles podiam ajudar toda a família. Gente, no caso, né, galera? Gente, essa daí, né, galera, dessa maquiagem bem básica, é a Marisa, né, galera? Enfim, a Marisa, ela era a filha de Mônica e Gabriel, né? E ela, com seus 49 anos, ela usava pouca maquiagem para sair dos cantos. E, né, enfim. E ela tinha um esposo chamado Daniel e ela tinha um filho chamado Leonardo, né, enfim. Então vamos continuar. A família era bem grande, até que Leonardo encontrou um novo emprego para ajudar a família. E Elisa faleceu por causa da velhice. Ela viveu aos seus 61 anos. Claro. O funeral dela foi um funeral básico. Enfim, gente, essa daí, né, galera? Essa do vestido meio azul em tons escuros. Gente, essa daí, né, galera? Dessa blusa azul, né, galera? E desse casaco azul e dessa saia azul também é a Margarete, né, galera? Enfim. E o esposo de Margarete é Martim. Até que Margarete e Martim tiveram um filho. Eles ficaram bem felizes e o nome do filho deles se chamou Guilherme, né? Enfim. E Daniela, ela conheceu o Salvador. Ela se casou com o Salvador. Ela ficou bem feliz, né? Enfim. A
família continuava sua vida feliz. E Raquel, sua experiência de trabalho, com seus 32 anos, ela virou gerente de vendas. Ela virou a nova mais velha da família. Depois de seu sogro Thomas, que já tinha falecido aos seus 98 anos. E Daniel e Salvador tiveram o filho deles, que se chamava Rodrigo. E claro, o Samuel, agora com um bom bisavô, ele agora estava tentando ser o melhor bisavô para o neto. Gente, essa daí é a Luciana, enfim. Leonardo e Luciano se conheceram e eles se casaram. Né? Luciana, ela trabalhava bem muito, gente. Essa daí, com pouca maquiagem, a Marisa, né, galera? Enfim, a Marisa, ela foi promovida de professora estagiária a professora. O Cristiano também. E a família ainda estava continuando toda a sua trajetória e toda a sua vida inteira. Luciana, Luciano e Leonardo tiveram o filho deles, o Thiago, né, galera? Né? E, né, a Elisa, antes dela falecer aos 71 anos de idade, ela ia pra Vasco de beleza, né, enfim. E a família ainda continuava lá, todos continuando toda a sua trajetória de vida, né, enfim. Naquela hora só se acidentou com uma moça de nome meio feio. Ele tentou fugir porque ele não queria ser culpado de nada, né? O que aconteceu? Enfim. Naquela hora eles conheceram Carolina e eles se casaram. A vida deles é excelente. O professor disse que ele poderia lá um ano direto para a universidade, com os avançados. Ele fez os avançados, mas fica com os amigos. De outra parte não tá mais. Ok, deu tudo certo. Então, até que Rodrigo fez estudar na escola primária e ele conseguiu. Onde isso daí é a Carolina, que vocês podem ver. E o nome que Lourenço e Carolina colocaram pra filha deles que nasceu foi Lúcia. E Daniela, ela aceitou o trabalho de professora sênior. Porque ele é um trabalho com salário muito bom e ela conseguiu salvar a família dela, né? Porque ela agora era professora, né? Enfim. E conheceu Rita e eles se casaram. E, né, Raquel, gente. Raquel e o Enzo eram os mais velhos da família. Eles que eram os dois mais velhos da família. Eles trocaram isso aí, né, galera? Estão vendo a Juliana, né, galera? Enfim. Quando Juliana completou 35 anos, como ela tinha uma esposa chamada Eliseu e uma filha chamada Bruna, ela sempre tentava ter a posição de secretária. E, né, na família estava acontecendo muito casamentos, muito nascimentos, era o que mais estava acontecendo naquela parte da família, né? Enfim. E Ana, ela foi dar uma depressão causada por baixo nível de humor, né? Enfim. Mas ela aconteceu na família e a Raquel estava muito triste pelo que aconteceu com a nora dela. E Daniel, ele sobreviveu uma depressão causada por baixo nível de humor, né? Mas aconteceu mesmo. Ele virou psicólogo-chefe aos seus 97 anos. Sim, quase sendo sedentário, ele ainda estava lá, né? Trabalhando. Até em Caio, ele faleceu solteiro sem filhos, devido a uma depressão causada por baixo nível de humor. Agora o Arthur sem sua esposa Ana e seu filho Caio ficou bem triste. Né? Até que Marisa conheceu Afonso e ela se casou, gente. No caso, Marisa é essa, né? Enfim. E ela se casou após a sua aposentadoria, né? Enfim. Após ela ter se aposentado, então. Aconteceu tudo bem. A filha só continuava. A gente, o da família, ele encontrou você.
Raquel, com seus 99, ainda estava viva. Ela achou que seria necessária. Aí Guilherme, aquela filha de Margarete, já tinha envelhecido e se foi. Gente, aconteceu. Gente, aí, né? O Mary e Pedro se calaram. Gente, ó. Gente, esse pessoal. E o Enzo, ele ficou com 100 anos. Ele é o sedentário da família. Ele recebeu 320 carne e bebeu os chapas da orelha, gente. A Margarida é essa, galera. Já sei que a Margarida foi pra curso de beleza aos seus 65 anos. E Bruna, filha de Juliana, ela foi para um concurso. Não, ela simplesmente se foi, né? A Margarete, ela se foi, né? Ela só 58 anos. E o pai dela, Samuel, ainda estava vivo com os 87 quando ela se foi. E o Carroça calmaram, né? Enfim. Só de 105 anos e a Raquel, né, galera? Enfim, ó. Essa lá. Essa não pode ser, gente. Pra vocês saberem, porque às vezes a pessoa não sabe, aí ponto. Né? Ele se foi, né? Eu também. Ele era o neto de Raquel, de 41 anos. Né? Raquel é um neto. Era da Juliana de Raquel. Gente, essa daí, né, galera? Você tá vendo a Gabriela, né, galera? Foi essa senhora de 100 anos. 100. E o Enzo, aos 68 anos, começou a dar uma depressão causada por baixo de um rumo. Ele tinha 68 anos. Gente, eu nunca vi um personagem, né, galera, desse jogo que tenha passado dos 100 anos e tenha falecido, né, galera, enfim. Aí você me pergunta por quê? Gente, porque, né, galera, teve uma vez que eu tava jogando esse jogo e, né, galera, os personagens passaram dos 100 anos e simplesmente não morriam. Eles se tornaram praticamente imortais. Eu não sabia que o personagem, depois dos 100 anos desse jogo, podia falecer, gente. É óbvio, gente. Se na vida real acontece, por que aqui no jogo não podia acontecer, né? E a Gabriela, né? E a Raquel se tornaram as novas pessoas mais velhas dessa família, né? Enfim. E Luana, Gabriel e Disney, eles queriam escolher alguma coisa para estudar na universidade deles. Eles escolheram na Universidade Estadual Biologia, né? Enfim. E a Rita é essa, né? Enfim, a Rita é uma senhora de 41 anos, é uma moça de 41 anos, que é casada com o Bruno, e eles têm uma filha chamada Maria, né? Enfim. E o Matheus Otávio, ele também se foi, né, galera? Infelizmente, né? Ele é de outra parte da família, né? Enfim. Gente, essa daí, né, galera? É de 100. Gente, essa daí, né, galera? Essa super sanitária aqui é a Raquel, né, galera? Enfim, sim, ela é essa personagem que virou super sanitária. Olha, gente, essa daí, né? A Ângela, né, galera? Enfim. A Arthur, ele começou uma senhora idosa chamada Ângela e eles se casaram. Ele contou tudo sobre. Tudo pra ela sobre o filho dele falecido chamado Caio. Tá? Gente, espero que vocês não tenham se incomodado com a música que acabou de aparecer aqui, tá? E o Gabriel, né? Ele também ele é um dos mais velhos dessa família. Aos 102 anos dele, ele faleceu. Aos seus 102 anos. E Rita, Ângela. Rita, Salvador, Ângela e Maria, ou justamente uma gangue para a fazenda. Eles iam falando uma coisa com o presidente, mas acabou que todos eles faleceram pelos guardas. Foram os guardas que fizeram tudo isso. E Afonso, ele foi promovido, né? Enfim. E essa daí, né, galera, é a Juliana, galera, que é desse vestido assim. E Juliana e Eliseu continuavam a sua vida bem feliz, né, galera? Enfim. E o Rodrigo, ele encontrou um novo emprego e ele candidatou-se à sua posição. E a família só continuava. Todo mundo escolheu seus trabalhos, né? Todos os bisnetos da família escolheram seus trabalhos, alguns formando, alguns casando, alguns tendo filhos, né? Enfim. Sempre tinha alguns fazendo alguma coisa. Até que
Rodrigo e Lúcia tiveram uma filha muito encantadora, que se chamou Helena, mas o apelido dela era Lena. Infelizmente, Raquel, aos 113 anos, faleceu. Rodrigo e Laís casaram, né, galera? E Rodrigo e Laís se casaram, né? E a mais velha da família agora era, né, galera? A Gabriela, de 107 anos. E alguns membros da família quiseram ir para a casa. E a casa todo mundo eles não gastaram dinheiro para a empresa e para a casa, porque isso aí seria caro demais para limpar toda a casa. Então a família morava na mesma casa, né? Luciana, ela foi devido a uma depressão causada por baixo nível de humor. Ela era a esposa de Leonardo e eles tinham um filho chamado Tiago, né? Enfim, de 34 anos, que ainda não era casado e nem tinha filhos. E Carlota e Davi, eles tiveram um filho também, chamado Felipe. E Ana, ela também faleceu devido a algumas doenças, né? Ela foi 59. Deixando o Eliseu apenas com a mãe dele viva, né? Ao invés dele ficar sozinho, porque só a mãe dele estava viva. Né? Ali na parte da família dele, deixou essa daí, né, galera? É a Margot, né, galera? Enfim, essa é a Margot, né, galera? Enfim, gente, essa do vestido amarelo claro e meio branco é a Margot, né, galera? Enfim, Bruno e Margot se conheceram e eles se casaram, né? Eles tiveram um encontro, né? Enfim. Arissa e Rodrigo tiveram trigêmeos. O nome dos 3 filhos deles foi José, Tiago e Rafaela. E agora, né, acabou que a família inteira estava bem chique, né? Margarida e Arthur se foram pro velhice. Margarida, quando ela faleceu pro velhice, a família deixou para o Estado. O Estado queimou o corpo deles. E o Samuel, ele entrou na lista das pessoas mais velhas da família, aos 62 anos. Ele viu a morte das suas duas filhas, Margarete e Margarida. Enfim. Gente, essa supercentada de 111 é a Gabriela, né? Enfim. Samuel, aos seus 103 anos, ele faleceu devido a uma depressão causada abaixo onde eu vou. Gente, nessa biografia era muito comum alguém completar 100 anos ou mais. Mas, passado dos 110, quase impossível. E, gente, né? E, gente, essa daí, galera, essa idosa aí, esses bichos azuis caros é a Margarida, né, galera? Enfim. A daqueles eu conheci uma moça chamada Margarida e ele falou com ela. Agora, ele não tinha só a mãe como companhia, ele também tinha a esposa nova dele como companhia. E, né, Daniela derrubou a aula de Breno na academia, que ela fazia academia aos 64 anos, e que ela se casou com o Breno, né, que foi o segundo esposo dela. E, né, o Cristiano passou de dar umas coisas, que ele tava com 90 anos, né, tá bem? Teve uns casamentos na família, teve um monte de coisa. Com seus 40 anos ele trabalhava bem também. O que mais viveu em toda a família foi a Gabriela, que viveu, né? É que estava viva ainda com 116 anos. Maria se foram, né? E o final delas foi dos eu curiosamente planejado. E, né? Gente, essa galera desse vestido meio rosa lilás, desse vestido lilás é a Maria, galera. Vamos lá. Maria e João se tornaram pais, mas Maria se sentiu estressada demais, né? E o nome do filho dele se chamou Gustavo. Né? As várias da família estavam falecendo, né? Por tristeza. Porque todos moravam na mesma casa, então se já aconteceu alguma coisa com alguém, era perigoso. Deixa eu
vocês estão vendo, é a Vitória, né, enfim. E o Thiago, ele conheceu, ele com seus 40 anos, conheceu uma moça de 35 chamada Vitória. E claro, eles se casaram, né, enfim. E ela achava animais pequenos adoráveis e queria adotar uma estimação. Ela conseguiu adotar uma estimação que deixou ela bem feliz, né? Que ela tinha adotado um cachorro de estimação preto, que ela amou a corzinha dele. Ela falou que era uma cor muito bonitinha. Ela amou, ela disse que era o sonho dela ter um cachorrinho dessa cor. E ela conseguiu ter um, né? E também a família estava crescendo cada vez mais. E acabou que o Afonso se tornou um dos mais velhos da família também. Vários membros da família estavam se tornando mais velhos, os mais velhos. Vitória e Thiago, depois de 2 anos de casamento, tiveram 3 filhos. Né? Mateus Santos, José, Manuel e Alexandre. Né? Era o nome dos filhos deles. E Leonardo e Eliseu faleceram por velhice. O funeral deles foi padrão, né? A família não gastou muito dinheiro, não. Enfim. E, né, o Afonso, ele era tão velho que ele passou dos 100 anos e ele viu até o filho dele falecer de velhice. Enfim. Gente, ó, essa daí que vocês estão vendo vestido meio rosa, meio vermelho, é a Margarete, né, galera? E Diniz e Margarete, eles se conheceram e casaram, né? Enfim. Margarida e Diniz, na verdade, Margarida não. Margarete e Diniz não demoraram muito para ter uma filha, chamada Beatriz. E, né, Daniela, Vitória, Carolina Lourenço são secretamente por uma gangue e operavam numa área cinzenta. E, né, acabou que não deu certo o que eles iam fazer. Né, enfim. E, né, Gabriela, Bernardo e Pedro, eles atingiram a idade de se aposentar. E, claro, a Gabriela, com seus 123 anos, foi tudo certo. A Gabriela foi a mais velha a se aposentar da família, com seus 123 anos. Gente, a organização combina, né? 1, 2, 3, 123. A família recebeu os 56k depois que eles se aposentaram. Jonathan desse bem excelente e professor de recursos direto para a universidade. Ele ficou com os colegas, né? Enfim. Né? Para não abandonar a escola dele, né? Ele fez isso porque ele iria ficar com saúde de professor de qualquer jeito, então ele sabia. E adivinha o que aconteceu? A Margarida, com seus 82 anos, virou diretora da escola onde ela trabalhava, né? Desde a juventude dela. Filipa, ela se tornou sanitária, tornando-se outra pessoa mais velha da família. Cada vez que alguma pessoa da família completava 100 anos, a pessoa já era considerada mais velha da família. Já era considerada que tivesse a idade mais elevada, podia ser considerado isso. Gente, eu sou mesmo essa super sanitária aqui, a Gabriela. E Gabriela conheceu um moço que era 30 e poucos anos, que era 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, mais novo que ela, né? Ele era um senhor de 80 anos e ela de 125. E os dois se casaram, né? Enfim. E agora, Margarida tinha só a companhia dos sogros. Claro. Isso daí, né, galera? A Maísa, né, galera? Enfim. E Bernardo, ele conheceu uma moça chamada Maísa e eles se casaram, né? Ela tinha 80 e ele tinha 93. E, né, Margarida, que tinha um esposo muito legal, né? Ela foi promovida de PT intermediária a PT acima. E, né, enfim, Maísa, com seus 82 anos, ela foi promovida para diretora da escola de ensino médio onde ela trabalhava. Ela trabalhava em escola de ensino fundamental e escola de ensino médio. Ela, aos 128 anos, se foi. Enfim, essa daí foi um dos membros da família que a família mais recorda. Né?
com seus 65 anos, ela se foi, né? Muito bom de aposentar. Alina e Felipe tiveram uma filha chamada Alexandra. Ele, né? Ele que era esposo de Leonor, ele também se foi, né? Enfim. Luana, ela se foi aos seus 48 anos, sem casar e sem ter filhos. O mais velho da família mesmo agora era o Afonso, com quase 115 anos. Tinha que na lista de mais velhos da família, sim, porque ele completou 100 anos. Aí a família já falou, esse será muito mais velho da família. Eles fazem tipo uma competição pra ver quem da família vivia mais. Qual idoso de 100 anos ou mais vivia mais. Nado, ele com seus 100 anos também foi classificado como uma pessoa da família já idosa. Para esses membros para que esses membros da família pudessem trabalhar, né? Claro. Havia ele fez meses que foi, né? Com seus 72 anos. E, né? Enfim. E ele era filho de Filipa, que tinha 113. Gente, essa idosa aí de 54 anos era filho de Thiago e conheceu uma moça chamada Ângela e eles ficaram com ela, né? E a família ainda continuava a sua trajetória de vida. Gente, essa idosa aí, né, de 60 anos é a Carlota, né? Enfim, a Carlota, a esposa de Davi, ela infelizmente se foi, né? Enfim. Porque, né, a Filipa, ela viu várias vezes assim, falecer, até uma neta dela, várias pessoas da família dela. Ela são 105 anos. E no momento mais velho da família, né, estava sendo o Afonso, né? E a Helena, ela foi promovida, né? Aos seus 36 anos. Mas eles que tinham se promovido e expandir a família com o filho dele, e aos 117 anos, Filipe ainda estava viva. E a Margarida, aos seus 99 anos, se foi. Ela tinha só 99. Alguns anos mais velha que o sogro dela. Mas é o que aconteceu, né? Então ela não conseguiu chegar ao 100. Ela se foi automaticamente aos seus 99 por causas naturais, né? Enfim. E toda a Lucina tiveram uma filha chamada Marta. E o Martinho, com seus 109, ele fez e se foi, antes de ser super sanitário. Neto e Thiago tiveram filhos de gêmeos. O nome escolhido foi Lourenço, Patrícia e Daniela, o nome dos três filhos que eles tiveram, né? Gente, essa daí que vocês estão vendo, ó, é a Helena, né, galera? Enfim. Que o apelido dela é Helena. Na verdade, Nena não. O apelido dela é Helena. Helena e Nuno se conheceram como ambiental. E eles, claro, tcharam, se casaram. Gente, ó, essa daí que vocês estão vendo é a Maria Marisa. Essa sanitária aí que vocês estão vendo. E ela se tornou uma das pessoas mais velhas da família quando ela completou seus 100 anos também. E o André também está com 101 anos. E a Helena e Nuno tiveram um filho deles, o Igor. E o Thiago, aos 71 anos, se foi. Ou seja, o Afonso, ele viveu mais que o filho dele e até mais que o neto dele. Porque era meio improvável para ele. E alguns da família que não queriam trabalhar,
o negócio da família estava crescendo para colocar todos esses da família que não queriam trabalhar para o negócio da família e para eles se sentirem mais confortáveis. Uma pequena lanchonete foi aberta na família para colocar as pessoas desempregadas da família que estavam precisando de emprego. A família, claro, gastou muito dinheiro só para conseguir fazer uma coisa dessas. Até que a Filipa completou 123 anos. E da família, esse ano que ela completou 123, foi o ano perfeito da família. Por quê? Porque quando ela completou 123 anos, a ordem completa é 1, 2, 3. E se ela impossivelmente completasse 456 anos, o que eu acho que é impossível nesse jogo, ela daria 4, 5, 6. E 789 daria 7, 8, 9. Mas eu acho que é impossível um personagem viver mais de 100 e poucos anos, gente. Eu acho que isso é impossível. Eu queria convidar a família em uma partida de futebol americano em família. Alguns da família quiseram ir pra lá, né? Até as crianças tiveram que ir, porque ninguém sabia onde as crianças iam, então eles iam desejar ainda e decidiram que as crianças iriam ir com eles. Foi crianças pra quanto de idade? Tinha todo tipo lá, tinha tudo pra que é gosto de criança lá. Tinha criança pequena, criança grande. Tinha tudo que é pra gosto de criança. Tudo que é pra gosto de criança estava lá. E o time derrotou o time da família vizinha. E o Afonso, o mais velho da família, viveu até os 130 anos. Então ele teve uma vida longa, super longa. A família logo depois ficou famosa por seus negócios e por estar tendo tantos membros da família. Enfim. E todos os membros da família estavam com trabalhos bons, salários bons, assim. E claro, Gustavo aceitou o trabalho que deram pra ele. E Rafaela conheceu um moço chamado Adriano e ela se casou com ele. Enfim. Os dois tinham a mesma idade, 41 anos. Enfim. Já do cabelo solto é a Rafaela, né? E ela, ela e a Adriano tiveram finalmente os filhos, eles finalmente tiveram a filha deles. A Rafaela teve problemas no nascimento, mesmo com seus 41 anos e não passando dos 45. Mas depois tiveram a filha deles, Olivia, E desde quando a Rafaela conheceu o Adriano, ela vive todos os dias de cabelo solto. E Margarida foi aos seus 93 anos. Então a mais velha da família agora era a Filipa, com seus 128 anos, vivendo. Enfim. E quando a Luísa se conheceram, eles se casaram, Enfim. Acreditou que Felipe não estava trabalhando duro e repreendeu Felipe a vez todos. Ele pediu demissão e ele abriu um negócio na família. Ele abriu uma joalheria e ele abriu essa joalheria, mas nenhum cliente apareceu, Mas ainda encontrou um emprego pra cuidar da família. Até que ele sabia que tinha um lanchonete na família. Então ele decidiu, fazer que a família gastasse um pouco de dinheiro só pra eles conseguirem fazer um playground para as crianças e pronto. E a Filipa, com seus 130 anos, ainda estava viva. Vários da família estavam tendo filhos. Vários mesmo. Todo mundo da família estava elogiando como a família vivia muito. Até que Filipa faleceu aos seus 130 anos. Gente, eu acho que nesse celular aqui a capacidade máxima de vida dos personagens de 130 anos. Porque os personagens, gente, lá no celular, eles praticamente 2 personagens passaram dos 150, gente. Eu não tô entendendo essa lógica, tá, gente? Não entendo muito bem essa lógica do jogo, mas tá bom, vamos respeitar a lógica do jogo, porque porque eu acho que é a lógica, gente. Muita gente dessa lógica do jogo, mas tudo bem. Até que Rafaela, aos seus 46 anos,
infelizmente se foi. E, né, foi atribuir automaticamente uma sucessora. Helena foi escolhida. E, gente, ó, essa daí, né, galera, vocês estão vendo a Luísa, né, galera? A Luísa e o Manuel tiveram um filho perfeito. Eles nunca imaginariam que teriam um filho tão perfeito. Claro, a saúde de Luísa desceu um pouquinho, mas tudo bem. A Luísa só se importou que além dela ser famosa, além da Luísa ser charmosa, e o pai também, eles tiveram um filho tão inteligente, que se chamou Nuno, né, enfim. E Felipe queria dar uma festa. Ele organizou uma festa luxuosa e com alto orçamento. Ele não queria gastar muito dinheiro para essa festa. Todos os membros da família, incluindo até as crianças, foram nessa festa. E, né, enfim, o Breno, ele era um senhor da família, o senhor senetário da família de 108 anos, né, enfim. Igor teve um desempenho excelente, eu só disse que ele podia pular o ano direto para a universidade. Ele pulou os séries e ele começou a trabalhar, né, enfim. E, né, Beatriz e Rodrigo tiveram seus filhos, o que aparece deles é esse, né. E, né, o nome dos filhos deles se chamou Carla, Diniz e José, né, enfim. Essa daí que vocês estão vendo é a Luísa, né, galera, enfim. Essa daí que vocês estão vendo né, galera, a Maria Marisa, né, galera. Essa mesmo, ela é de 114, né, galera, enfim. Patrícia, Lourenço e Daniela, eles tinham a idade suficiente para uma universidade, claro. Foi pago para eles estudarem psicologia na universidade onde eles foram. E Marieta, ela encontrou um novo emprego para ela, né? E a família ainda continuava. A família encontrava sucessores porque era maluquice pra eles, né? Por quê? Porque toda vez eles tinham que encontrar sucessor quando acontecia alguma coisa com a pessoa anterior que trabalhava no negócio da família. Então aqui já se acendeu com o João e eles falaram, né, galera? Enfim. E o Breno, agora com seus 118, ele estava classificado o mais velho da família. Se não fosse a Maria Marisa, de 123 anos, ele já seria o mais velho, né? Mas o mulher é mais velho do que todos esses dois. Já se vai sobre a Alexandra, né? A Alexandra e o George, eles tinham percebido que a Alexandra tinha saúde bem pouco. E alguns da família estavam escolhendo quem ia trabalhar em qualquer negócio da família. Eles sempre escolhiam. Tchau, gente. Então foi isso.